Olá, galera! Beleza? Hoje nós vamos falar sobre gêneros argumentativos. Vamos lembrar uma coisinha bem importante, tá? A diferença entre gênero e estrutura. Então, gêneros são os nomes que nós damos aos textos. E esses textos, eles vão surgindo à medida que nós necessitamos ter uma nova forma de comunicação. Vão surgindo novas tecnologias, vão surgindo novos gêneros, ok? A estrutura textual é aquela dividida em descrição, narração e dissertação. É como se fosse uma forminha, ela é fixa, ok? Os gêneros não, eles são amplos, eles se multiplicam de acordo com as nossas necessidades. Separei aqui para vocês os gêneros jornalísticos, tá? Hoje nós vamos falar sobre 3 gêneros, assim, bastante comuns, tá? Então, o gênero jornalístico, ele precisa ser uma linguagem clara, simples, objetiva. Deixa o imparcial que eu já vou falar sobre o imparcial. Quando eu falo que ela é uma linguagem clara, simples e objetiva, por quê? Galera, hoje nós temos que pensar que os nossos textos precisam alcançar um número maior de pessoas. Então, um texto jornalístico, ele prima pelo quê? Pela informação. E quanto mais pessoas esta informação a atingir, melhor. Então, esse é o objetivo, né? Tornar público. Quando a gente coloca que a linguagem jornalística ela é imparcial, existem textos jornalísticos que são imparciais e textos jornalísticos que não são. Tá? Teoricamente, vamos analisar, por exemplo, uma notícia que pode aparecer tanto num jornal, num site ou num telejornal. Pode ser no escrito, pode ser no falado, pode ser num site, tá? Quando nós analisamos uma notícia que é passada em diferentes redes de transmissão, nós vamos perceber que existem focos diferentes, né? Por quê? Porque cada emissora tem um foco, tem uma ideologia. Então, quando nós vamos expor uma notícia, pense que a notícia é um fato, é algo que aconteceu. Só que vejam só, nesse momento aqui, vocês estão vendo uma parte da minha casa, pequena parte. Vocês estão vendo, se vocês imaginem da seguinte forma, que existe um mundo que está ali atrás. Ok? Que tá ali, que você não está vendo. Você está vendo uma pequena parte. É isso que eu falo, que é o ponto de vista, é o foco, é aquilo que eu estou vendo. Então, quando nós vamos falar sobre uma coisa, contar uma história, noticiar algo, a gente não pode deixar de levar em consideração que existe esse foco, ok? Esse ponto de vista que a gente já discutiu em aulas anteriores, ok? Galerinha, texto jornalístico precisa ser... as frases, elas precisam ser curtas, precisa ser um texto fácil de ser lido, tá? As ideias são sucintas. O que é isso? Vocês já ouviram a gente falando pra vocês, para de encher de linguiça a redação. Aí você fala, encher linguiça é ser prolixo. Prolixo é o contrário de ser sucinto. Então, prolixidade é você falar, enrolar, enrolar, enrolar e não sair do lugar. Ser um texto sucinto quer dizer que ele é mais enxuto. Mas não quer dizer que ele, se ser mais enxuto, seja uma coisa que ele não vá passar a informação detalhadamente, ok? Mas vou colocar ali informações que são necessárias. Não há espaço aqui para redundâncias, beleza? Bom, galera, coluna. Eu vou citar para vocês, por exemplo, no jornal nós temos um meteorologista, o Puchalski. Ele é um colunista, ele fala sobre um assunto específico. Depois tem lá o Edson, que também é um outro colunista, que fala sobre um outro assunto. Um fala sobre meteorologia e o outro fala sobre as comunidades, como as comunidades vivem, como é que elas enfrentam as suas necessidades, as suas dificuldades. Percebam, um colunista, primeira coisa que ele faz é escolher um assunto que lhe seja interessante. E aí, como você vai expor esse assunto na sua coluna é diferente. Tudo também depende do assunto. Então, vejam, lá na meteorologia, eu não posso ter margem para interpretações. A mensagem tem que ser passada de maneira clara e objetiva. A coluna, ela pode estar em diferentes meios, em diferentes canais. Tá? Então pode estar, o colunista pode escrever para blogs, ele pode escrever para jornais, para revistas, pode ser tanto escrito como falado, beleza? Artigo de opinião. Esse daqui é um texto que já foi cobrado na UFSC.
É uma modalidade de texto cobrado na UFSC. Então, artigo de opinião, o próprio nome já diz, tá? Artigo de opinião é uma opinião, é um ponto de vista sobre um determinado acontecimento, sobre algum determinado fato que envolve a nossa sociedade. E aí, para aqueles que assistiram a live da Feline, vão lembrar que ela usou um exemplo de que ela estava no supermercado, na greve dos caminhoneiros há 2 anos, e tinha uma mulher comprando lá 30 sacos de arroz. 30 quilos de arroz. Ela não tinha restaurante, não ia doar, nada. E a Feline questionou, né, o fato de que ela estava comprando além do necessário. Ou seja, né, farinha pouca, meu pirão primeiro. Feline, tô usando literalmente palavras que a Feline utilizou. Então vamos supor que eu queira escrever um artigo de opinião agora sobre a realidade que nós estamos vivendo. E aí eu vou questionar essa necessidade que o ser humano tem de estocar alimento. Vejam só, chega a ser ridículo, mas as pessoas estocam papel higiênico. Beleza, galera? Então, eu vou fazer um artigo de opinião questionando isso aí. É um fato. O artigo de opinião questiona a existência humana, o ser humano na sociedade, tá? Eu coloquei aqui alguns colunistas conhecidos nacionalmente, né? Adoro a Lia Luft. Gente, agora vejam, é muito interessante porque existem artigos de opinião da Lia Luft que eu vou ler e vou falar assim, caramba, concordo com tudo. Outros eu vou falar, mas não concordo com nada. Em outros eu vou falar, pô, isso daqui é legal, isso aqui não. Então o artigo de opinião ele pode gerar questionamentos. Tanto é que daí vem nas revistas, dos textos que mais recebe carta do leitor é justamente o artigo de opinião. Por quê? Porque ele normalmente é polêmico, ele aborda assuntos polêmicos. E aí, olha, uma das características, título. O título precisa ser provocador. Lembrando sempre, quando nós estamos lendo uma revista, nós estamos folheando a revista, né? Então, eu tô folheando aqui a revista e eu olho um título interessante, paro e leio o texto. Porque, normalmente, a gente está folheando, a gente está lendo apenas os títulos. Quando o título nos chama a atenção, a gente para e lê esse texto. Fechou? Bom, há sempre uma exposição de uma ideia, de um ponto de vista. O texto é escrito em primeira pessoa, é o eu. Então, vejam só, eu posso escrever textos dissertativos utilizando eu? Pode, o artigo de opinião é um texto dissertativo, tá? Nós temos sempre exposição, interpretação e opinião, mas lembrando que isso não é isolado, tá? Não é isolado, porque o texto é uma unidade significativa dividida em introdução, desenvolvimento e conclusão, mas todos juntos formam uma unidade significativa. Fechou? Predominância dos verbos no presente. Por quê? Porque eu estou fazendo uma análise do nosso cotidiano. Fechou? Uma coisa bastante interessante, o artigo de opinião ele é assinado. Então, se eles cobram isso num vestibular, você precisa se ater ao fato de que eles vão determinar como você vai assinar. Então, eles vão colocar um cidadão, apenas uma formiga na multidão e por aí afora. Mas a instituição determina como você assina. Não pode ir assinando qualquer, por exemplo, o seu nome. Se você assinar lá ou assinar qualquer coisa que seja diferente do que eles determinaram, tua redação receberá nota 0, ok? Vamos lá. Editorial. O editorial, vocês vão ver, né, que aparecem lá estruturas. Normalmente é um texto na horizontal, um texto na vertical e por aí afora. O que nos interessa não é como essa estrutura física, né, como ela aparece lá, mas o que ela apresenta. Então, o editorial normalmente é um texto curto, é um texto breve, que ele vai aparecer em jornais, em revistas, em blogs, sites e, muito importante, que ele representa o posicionamento daquela instituição. Outra questão muito importante, não há obrigatoriedade de imparcialidade, você não precisa ser imparcial. Quem é que escreve o editorial? Normalmente o editor da revista, do site, ou um colunista qualquer que faça parte daquilo lá. Então vamos lá. Então, normalmente é um texto breve, é um texto curto, mas não quer dizer que ele não tem introdução, desenvolvimento e conclusão, sempre terá. Assemelha-se a um artigo de opinião, porque está defendendo uma tese, uma ideologia daquela instituição, né, daquele periódico, né, indica a ideologia,
e aparece no início do periódico, guiando a leitura da publicação. Por quê? Porque normalmente esse artigo de opinião, desculpem, esse editorial, ele está questionando, analisando uma das reportagens que vai aparecer naquela revista, naquele site, naquele veículo de comunicação. Valeu, galera! Vamos lá e até a próxima. Beijão da Mara.